Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Pod News, a sua dose semanal de análise profunda sobre temas que movem o mundo. Eu sou Gonçalo Rodrigues e ao meu lado o meu companheiro de mesa, Dylan Richard. Olá pessoal, como é que estão? Nós agora vamos. A gente selecionou um tema no nosso Instagram que foi feito uma caixinha de perguntas e foi selecionado o fundamentalismo. Nós convidamos duas pessoas especialistas na área para falar sobre e vamos falar um breve resumo e pós isso os nossos convidados responderão algumas perguntas. Bom, para nos ajudar nessa discussão mais complexa, recebemos os nossos dois especialistas, como falou meu colega Gonçalo. Conosco está Thalita Siqueira, nossa antropóloga do pluralismo religioso, que foi o tema escolhido por as pessoas na enquete na nossa caixinha do Instagram, que nos ajudará a entender a diferença crucial entre a fé genuína e a militância política, que é disfarçada de religião normalmente no cotidiano. E o nosso colega Pedro Coelho, que é um analista de geopolítica e os conflitos internacionais, que vai mapear o impacto desses movimentos no cenário global e nas relações que podem haver entre as nações. Sejam muito bem-vindos, Thalita e Pedro. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer o convite de aparecer aqui. É um prazer participar dessa discussão com vocês do Pod News. Capaz, nós da equipe do Pod News que agradecemos a participação de vocês. Pois o tema de hoje não é muito fácil, né? Que é o fundamentalismo religioso. Realmente é uma força, né, que molda identidades, polariza sociedades e dita a geopolítica em escala global. Bueno, vamos agora aprofundar com os nossos especialistas que responderão algumas perguntas selecionadas na nossa caixinha de perguntas do Instagram. E a primeira pergunta selecionada, Thalita, foi a da palavra do fundamentalismo, que ela é carregada e muitas vezes usada de forma leviana, como a antropologia define este fenômeno. E mais importante, como diferencia da simples religiosidade conservadora ou devota. Então, né, Gonçalo, é uma distinção vital. O fundamentalismo não é apenas sobre crença rigorosa e uma moral escrita. É um projeto político-cultural reativo. Então, ele surge, historicamente, como uma resposta ideológica à modernidade secularizante. O fundamentalista tenta resgatar, digamos assim, o que ele considera ser uma pureza doutrinária, defendendo uma verdade absoluta e inegociável, muitas vezes através da militância e da exclusão do outro, como bem resume o sociólogo Mark Roberts, em uma frase dele, que é: "O fundamentalismo é a politização da religião e a sacretização da política". Uma pergunta, Thalita. O que é secularização? Então, né, explicando de uma maneira rápida, a secularização é quando a religião perde a influência e o Estado traz a ideia do momento, entendeu? Como, por exemplo, traz a ideia da tecnologia e limita a religião naquela época, porque traz à tona mais o assunto da tecnologia e acaba sendo esquecida a religião. Ah, claro, agora entendi o motivo da secularização ter sido usada nesse termo. Isso, ela faz com que a religião perca influência no Estado, né, porque o Estado traz a ideia de outro assunto, então a religião perde a influência na política, em tudo que envolve isso, sabe, no Estado em si. Aí acaba que outros assuntos vêm mais à tona, a religião perde o poder, né, de se passar por cima, e é isso. Assim, muito obrigado por essa explicação, mas para nós não nos desviarmos do assunto, historicamente, onde e quando esses movimentos ganharam força, com a resposta da secularização, mais ou menos assim, tipo, podemos traçar algumas raízes, tipo, por exemplo, o fundamentalismo protestante americano do século XX, ou isso é uma reação global ao colonialismo e à globalização?
Bom, podemos traçar ambas as linhas, na verdade. O termo surgiu de fato nos Estados Unidos no início do século XX, dentro do protestantino evangélico, como uma defesa militante dos fundamentos, digamos assim, da fé contra o modernismo teológico, né? Mas o modelo se adaptou e replicou em contextos islâmicos, judaicos e até mesmo em frentes católicas e ortodoxas. Em cada lugar, ele se manifesta como uma, digamos, barreira intransigente, a mudança cultural, né? Sempre buscando a reordenação da vida política privada sobre a autoridade religiosa singular, eliminando aí a dúvida do pluralismo, né? Bueno, agora eu vou fazer uma pergunta pro Pedro, né? Pra ele não ficar tão ciumento, que a gente tá só fazendo pergunta pra Thalita, né? Valeu, Pobrezinha. valeu. Pedro, a partir do momento em que se torna um projeto político, o Hum, fundamentalismo passa a ser uma ideologia. E, na sua análise, o desejo de controle e poder sobre a sociedade é o motor primário, disfarçado pela linguagem da fé. cara, concordo bastante isso com o último que tu falou ali, com certeza. O principal motor do fundamentalismo é o controle, sabe? A fé, nesse caso, funciona como uma ferramenta mais poderosa para mobilizar as pessoas. Então, tipo, fundamentalismo, ele oferece uma resposta meio que única e E imutável. exata, né? Exato, imutável, imutável. Tipo assim, não importa o Claro, momento, é claro. sempre igual. Para Te para a entendo. complexidade do mundo. E isso é muito atraente em tempos de grande incerteza, quando as pessoas estão mais incertas. E ele dá às pessoas uma identidade forte, um propósito sagrado. Por isso que as pessoas gostam ganha poder esse movimento, transformando umas frustrações sociais e econômicas em uma guerra moral. E isso acaba justificando o autoritarismo na cabeça de algumas pessoas e a rejeição de qualquer debate democrático, tá ligado? Então Claro, claro, entendo bem. sim. Claro, tá totalmente certo, concordo totalmente. Tanto, na verdade. Bom, uma pergunta para ti, Thalita, falando sobre a exclusão. O fundamentalismo ele é excluente, ele exclui os outros, como falou as outras religiões, ou ele também exclui dentro da sua própria fé, assim, dentro os pensamentos que não são de acordo com os criadores, assim, ou os originais, falando dessa forma mais chula, tipo, tem separação dos liberais e dos progressistas, ou é tudo junto? Bom, ótima questão, né, a ser tratada, porque na realidade ele é extremamente excludente internamente, porque é como se fosse uma tentativa de congelar o tempo. Eles, desde que foi criada a ideia, eles querem manter a mesma ideia para sempre, né? E qualquer caminho que trace algo que não seja isso, eles acabam usando a justificativa disso, né, de estar saindo, como uma traição ou, tipo, como uma heresia, qualquer variação que venha disso, porque eles querem realmente manter a mesma ideia desde a criação até sempre. Eles levam tudo ao pé da letra, digamos assim, são muito literal ao sua religião, à sua fé. Exatamente, tudo muito extremo, acaba sendo tudo literalmente ao literal. O basicamente 8 ou 80, né? É, exatamente. Excelente. Agora vamos começar a avançar da teoria para a prática social. Queremos mergulhar no impacto real desses movimentos em nossas vidas diárias. Thalita, além da esfera teológica, como o fundamentalismo se manifesta como um movimento social organizado e influente hoje, especialmente aqui no Ocidente? Então, né, ele se manifesta na formação de poderosos lobbies políticos e em movimentos de, digamos, guerra cultural. O fundamentalismo contemporâneo não está apenas na igreja, está na Câmara de Deputados, nas ONGs e nas escolas, porque é um movimento, né, que busca reverter conquistas de direitos civis e impor uma visão moralizante sobre toda a sociedade. Claro, claro, totalmente certo. Isso, Gonçalo, eu ia fazer uma pergunta sobre exatamente isso, por causa que eu tinha esquecido. Tem vários movimentos sociais no mundo, né? E
Eu queria saber, algum de vocês, Thalita ou Pedro, poderia nos dar um Diga. exemplo das conquistas ou influências legislativas e concretas que esses movimentos alcançaram, ou como eles usaram a linguagem da proteção, entre aspas, da família, para obter o apoio apoio popular e o legislativo, assim, digamos dessa forma. Claro, claro. Nós vemos isso claramente em várias frentes, né? A oposição e bloqueio das leis de educação sexual, campanhas contra o reconhecimento de direitos LGBT, ou a chamada ideologia de gênero, que em currículos escolares e de forma contundente na restrição de direitos reprodutivos, como o aborto, né? Mesmo em casos já previstos legalmente. Eles utilizam a narrativa de família tradicional, como um símbolo sagrado de pureza, transformando o dissenso político da família tradicional como um símbolo sagrado. O que acaba que, em pecado moral, isso lhes permite como mobilizar uma base gigantesca e influenciar decisivamente em eleições e debates sobre a saúde pública e a educação, né? Claro, Bueno, isso, o assunto que trouxe sobre os LGBT, perdão, Gonçalo, por te cortar, e isso que eu tranquilo, tenho tranquilo. visto bastante ultimamente nos noticiários, na internet, tem bastante, principalmente no Instagram, sobre os direitos dos LGBTs, da família, da ideologia de gêneros, pois há muitos lugares que não condizem com a atualidade, são mais antigos, assim, dessa forma, falando que gostam de manter mais a tradicional, só entre homem e mulher, como muitos preferem dizer, mas não se atualizam para Pois é. 2025, Tem que muito é estamos machismo nisso. quase indo para 2025, como vocês concordam, não gostam do movimento LGBT. Isso eu acho uma coisa muito interessante a trazer desse apoio, trazemos aqui no nosso podcast. De fato, realmente, essa parte mais conservadora acaba que, em relação ao nosso atual século, ao nosso atual mundo, né, é uma ideia que não bate muito, até porque cada vez isso fica mais forte, fica mais comum, porque mais pessoas se identificam de formas diferentes, né, e traçar uma ideia de que não existe, sendo que hoje olha, todo mundo conhece alguém que tenha um desejo diferente, uma ideia diferente de vida, né, diferente da gente ou diferente da maioria, digamos assim. Então é uma coisa que priva muito algo que é meio que impossível privar, né, porque tá aí na maioria, digamos assim. Bueno, agora, agora sem o Dila me cortar. Pedro, já que a Thalita te roubou a resposta, né? Já que o Dylan perguntou e ela quis responder, agora eu vou fazer uma pergunta especialmente para ti. Pedro, o que Manda. o analista de geopolítica vê quando observa esses movimentos sociais internos, como os lobbies da fé? Eles são apenas domésticos, são exportáveis, entre aspas, e frequentemente financiados internacionalmente, com a parte de estratégia de influência maior? Cara, primeiro que. Primeiro que é impossível, na real, separá-los da esfera internacional, sabe? Porque muitos desses Claro. movimentos sociais fazem parte de redes transnacionais e internacionais, que então a gente vê um fluxo constante de financeiro, de financiamento, estratégia de intercâmbio de ideias entre grupos conservadores religiosos em diferentes países. E tem muitos pontos, principalmente agora com o uso de redes sociais, que está ganhando muito poder em muitos aplicativos, como por exemplo o X do Elon Musk. E a luta global por valores tradicionais funciona como uma frente de batalha geopolítica, onde os países e as nações ou grupos buscam exercer uma influência cultural e política em territórios estratégicos. O objetivo é, principalmente, desestabilizar ou minar o pluralismo, sabe? A coisa que deixa Sim, todo sim, mundo, sim, sei. sabe? Pluralismo democrático. Isso como uma Claro, claro. fraqueza, porque por muitas pessoas,
literalmente o que a gente tá falando sobre. Fundamentalismo religioso vê o pluralismo democrático e o individualismo de cada pessoa como uma fraqueza ou decadência moral. E a gente tem que ser muito consciente, nós que estamos falando sobre o assunto também, que a gente mora em um país que tá cada vez mais forte isso. Tá muito forte. Sinceramente, Pois é, Pedro. Santana do Livramento, que também é uma cidade mais interior, que tem fortes tradições, sabe? Tá pegando força, principalmente com as redes sociais. Pois é, pois é. Entendo bem, entendo bem. Bom, mas Thalita, diante desse quadro que fizemos aqui, a convivência na harmonia entre esses movimentos fundamentalistas e a sociedade pluralista, né, é uma meta a ser atingida. O fundamentalismo, por natureza, digamos assim, busca a anulação do outro. O equilíbrio é muito frágil. A convivência só é possível quando há uma mediação cultural robusta, forte educação para o respeito mútuo e as políticas que valorizam o diálogo interreligioso, né? No entanto, o fundamentalismo, por sua natureza de verdade absoluta, tende a recusar legitimamente do outro ou do diferente, digamos assim, tornando o equilíbrio na esfera política uma tensão constante, né? Porque ele exige conformidade e não convivência. Ele exige que tudo esteja em um equilíbrio, não em relação à convivência, entende? Claro, o ideal seria que eles tivessem uma convivência para que eles entendam assim mais ou menos e acaba não tendo, como havia dito antes, uma separação nisso. Mas eu vou falar um pouco pro Pedro também, fazer umas perguntas, senão vão achar que eu tô só falando contigo e tô ignorando o Pedro, né? Mas vamos voltar ao cenário global, onde a fé se torna uma poderosa ideologia, né, para a guerra, e de que forma o sentimento de ameaça externo é canalizado por os líderes para justificar o autoritismo e o conflito armado, assim, como é que pode influenciar? Bom, agora que eu tava quieto faz tempo, agora eu vou falar. Agora vocês vão me dar um pouquinho de tempo pra me aparecer aqui. Agora vai soltar. Pois é. Não, Agora o bicho tá de aula. não, eu até tava. Tá, lembrei da tua pergunta. Não, é que o impacto disso é bem amplo, bem vasto e muitas vezes bem violento, sabe? O fundamentalismo, ele fornece uma ideologia, digamos que perfeita para a mobilização de massas, porque é como se tu estivesse olhando por um cano, assim, tipo, tu bloqueia toda a tua visão periférica e olha só num pontinho. É basicamente isso o fundamentalismo religioso, sabe? No leste europeu, no Médio Oriente, por exemplo, vemos como o sentimento de ameaça existencial é canalizado, assim, por líderes que se colocam como defensores da tradição sagrada. Então, tem um historiador que o nome dele Tariq Ali, lembra com a frase que em muitos conflitos contemporâneos, a religião é menos a causa e mais a bandeira. O combustível é o poder, os recursos e a identidade ferida. Então, Bom, bom, bom. Caraca, isso Deixa eu te cortar um perdão. pouquinho. Eu queria só aprofundar um pouco desse. Como é que tu falou? Tariq Ali, Tariq Ali, né? isso. Isso. Tu consegue me citar alguns exemplos práticos onde teve interesses territoriais, econômicos ou estratégicos? Porque que estão mascarados, tipo, pela relatório da Guerra Santa, né? Que falam assim, que é mais conhecida. E crucialmente com o fator religioso dificulta a diplomacia nesses casos. Bom, primeiro que um exemplo clássico é o conflito da Israel-Palestina, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu falar bastante. Claro, E é um claro. exemplo clássico de uma disputa que é fundamentalmente territorial e política. E tem um lado muito fundamentalista né, nesse conflito da terra sagrada e coisa.
E outros exemplos envolvem a disputa por recursos energéticos em áreas de conflito religioso. E nesses casos, assim, que eu acabei de falar, a religião transforma concessões políticas em traições espirituais ou heresias. Que heresias é aquilo que não condiz com que, digamos que se fosse a crença certa. Só que essa crença certa do fundamentalista é uma visão bem extrema ou bem antiga e bem seleta, que poucas pessoas acreditam nesse estilo, que são realmente os fundamentalistas. E quando a Claro. identidade religiosa é usada como arma política, qualquer tentativa de negociação é vista como uma ameaça. A própria religião, a própria fé, e não apenas como um acordo político, sabe? Por isso que também Israel-Palestina é muito difícil a negociação, e isso Da bloqueia paz, muito. né? Exato, isso bloqueia muitos avanços diplomáticos, porque sobe muito também não é o ego da pessoa, mas é como se ela se sente parte de algo maior, então ela tem que representar isso, e isso é o certo, e o Claro, outro tá entendo. errado. Não tem essa discussão, não tem esse mimimi de, vamos achar o acordo. Não, eu tô certo e tu tá errado, e ponto final, e deu. E já Entende? era. Exato. Então Sim, isso bloqueia bastantes avanços diplomáticos, é difícil. E prolonga a violência, prolonga mortes, prolonga tudo. óbvio. Pá, tá louco. Tá uma Ah, destruição lá, né? Sim. Até agora acontecendo. pois, qual é? Agora ainda há guerra lá, mas parece que deu uma acalmada no noticiário. Não se vê mais tanto quanto no início No início, né? No início eles né? estavam noticiando muito. Estavam falando bastante que houve muitas mortes, não estavam querendo recuar de maneira nenhuma, mas vou fazer uma pergunta para a Thalita agora, por causa que, já que o Gonçalo gostou de fazer a pergunta para o Pedro, eu vou fazer a pergunta para a Thalita, não é? Vamos fazer essa troca. Nossa, meu time agora. Os times estão duelando. Tamo de dupla, tamo de dupla. Tá, mas o fundamentalismo, Thalita, se manifesta de forma diferente em outros regimes teocráticos, como no Irã, o versus do movimento não estatais como grupos terroristas. E qual é a diferença nas abordagens assim, cultural e de poder, assim, digamos, dessa forma? Sim, embora compartilhem a ideologia de supremacia da fé, as táticas divergem. A teocracia usa o aparato estatal, legislação, sistema judicial, forças de segurança para impor o dogma e buscar legitimidade, né? Porque a longo prazo, disfarçando a opressão sobre a capa da lei divina, o movimento não estatal usa a violência radical imediata, o terrorismo, né? Para desafiar a ordem secular existente e buscar a ruptura total, operando em uma lógica de martírio e de guerra assimétrica. Ambos visam um controle total, mas um opera dentro da estrutura e outro contra ela. Porque um traz uma ideia mais branda, né, a de usar leis, sistemas judiciais, forças de segurança, e o outro é o terrorismo. São opostos, mas os dois têm a mesma ideia, só que optam por funcionar, tipo, levam Claro. ideias diferentes, entende? Dois Sim, bem sim, também. claro. Dylan, tu tem mais alguma pergunta? Perdão pela tosse que me Não, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Não, eu vou deixar pra ti agora, que eu falei um pouquinho demais agora nessa última parte, e deixar mais. Tá bem. Eu vou agora, tipo, deixar para as perguntas dos fãs, já que já perguntamos as nossas perguntas, né? Fizemos já algumas perguntas. Agora eu vou fazer algumas perguntas que foram selecionadas, que os fãs fizeram lá na nossa caixinha no Instagram. E se você quiser fazer A perguntas pergunta é pro pra próximo Pod específica News, ou é pros dois? são pros Essa, dois por causa que porque para ver a resposta de ambos, né? Às vezes a Thalita pode concordar, tu pode discordar e tá. E vamos ver, entendeu? mas acho que da maneira selecionada, acho que um de vocês escolhem quem queira responder, por causa que a pergunta dos fãs selecionados assim, acho que seria algo mais direto, não
como é que se pode dizer, abrangendo a opinião dos dois, pelo que apareceu no meu ponto de vista, mas eu não sei como é que vocês vão interpretar. É, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, a primeira pergunta. Se a fé pode ser usada para a guerra, ela pode ser usada para a paz? E também, como o diálogo interreligioso pode ser uma resposta efetiva ao fundamentalismo? Bom, a primeira pergunta eu vou tomar a frente e vou responder que claro que pode e deve, sabe? A fé só é usada para a guerra quando se submete ao poder político, quando a resposta reside em criar espaços públicos seculares que protejam a liberdade de culto e garantam o bem comum. Aí é quando ela está beneficiando a paz. E já vou até embalar e responder a segunda pergunta sobre. Foi diálogo interreligioso, né? Isso. Tá. Bom, o diálogo interreligioso, por sua vez, ele deve focar mais na humanidade comum e nos valores éticos, não nas doutrinas em si. Porque a fé, e geralmente a maioria das religiões que nós conhecemos, as principais, as grandes, tem muitos valores em comum. E também muitas giram em torno do amor. Então, tem que mais focar nessa parte dos valores éticos e não nas doutrinas, não nas práticas, que eu tenho certeza que a gente conseguiria lidar com situações difíceis de forma muito mais fácil. Claro. Muito obrigado pela sua resposta, Pedro. Thalita, tem algo para falar? Olha, eu concordo com ele. O diálogo é uma ferramenta de contextualização. É crucial, né, contextualizar as escrituras, mostrando que a diversidade interpretativa não é uma fraqueza, né, mas sim uma força, porque a resposta está em promover a empatia, o reconhecimento de que a fé, em sua essência, lida com a transcendência e não com a imposição. E a religião não é um problema, né? A politização fundamentalista dela, sim, ou seja, levar a religião ao extremo e usar ela para fazer coisas ruins, interpretando de forma errada, isso sim é visto como uma coisa Sim, ruim, né? sim. Claro. Eu tenho mais uma pergunta, que foi que selecionamos dos fãs, aberta também. O fundamentalismo, ao rejeitar o diálogo e o consenso, é inerentemente incompatível com a democracia liberal, que se baseia justamente no pluralismo e na alterância de poder. Ó, quem pensou nessa perguntinha aí tá de parabéns, viu? Não, assim, minha análise indica que sim, sabe? Ele é uma incompatibilidade estrutural gigante. A democracia, ela exige que o indivíduo seja a fonte de lei, enquanto o fundamentalismo exige que uma divindade seja a fonte de lei, sabe? O maior Claro. perigo Sim. surge quando essa fé, que é uma dimensão pessoal, cada um tem sua fé, passa a dominar Sim, óbvio. dominar uma esfera pública, minando a liberdade individual e abrindo espaço para formas de teocracia disfarçada. Então, quando líderes fundamentalistas tentam impor sua visão como lei, o resultado inevitável é a erosão do pluralismo, que sustenta a democracia, porque o o fundamentalismo é como se fosse, na real, uma doutrina. E eu sei que Claro, é sim. até meio que extremista falar isso, mas é realmente isso. E Não, então, claro, é sua opinião. claro, então quando líderes buscam líderes, na real, desse tipo de fundamentalistas, eles pegam os, o público e meio que Sim, destrói a individualidade de cada pessoa. claro. Então, tira o pluralismo, que é o que sustenta a democracia. A democracia é um monte de indivíduos diferentes que decidem o futuro. E olha que vai ser. Tava lendo agora uma das perguntas aqui selecionada. Como o Pedro respondeu, eu vou deixar ele te responder.
uma das perguntas diz assim, ó, o papel essencial dessas instituições, das instituições seculares para proteger o Estado de Direito, a liberdade religiosa do avanço desta teocracia disfarçada. Eu vou deixar para a Thalita responder, porque o Pedro responder essa última deve estar cansado dessa gargantinha. Então, né, Cara, o que foi esse? Deixa eu pausar. Bah, olha que eu tava olhando alguma das perguntas agora e achei bastante interessante. Ela diz o seguinte: o papel essencial das instituições seculares para proteger o Estado de direito à liberdade religiosa do avanço dessa teocracia disfarçada. Vou deixar para a Thalita responder essa parte agora, porque o Pedro dessa última resposta aí deve ter cansado um pouco. Então, né, em relação à pergunta, o papel é garantir a neutralidade estatal. A verdadeira paz social e a estabilidade democrática dependem da separação nítida entre a lealdade do Estado, que é a cívica, né, e a lealdade da fé, que é a pessoal. São duas coisas opostas. As instituições seculares devem garantir que o Estado permaneça neutro e que as pessoas, independentemente da sua fé ou ausência dela, tenham os mesmos direitos e deveres. Isso não é negar a importância da religião, mas é preservar o Estado como um espaço inclusivo. Porque como nem todos têm a mesma religião, ou nem todos pensam da mesma forma, e tem alguns também que são ateus, acaba que não dá para envolver a questão política junto em relação às religiões, porque teria muita diversidade aí, né? Claro, Claro. isso seria mais a parte, como chamaria o Estado, se chamaria Estado laico, seria assim, que encaixa qualquer religião escolhida por as pessoas, não seria isso? Estado laico. Estado laico. Estado laico seria um Estado que aceita qualquer religião, qualquer uma que escolha assim, ela vai estar aceitando desde que não haja conflitos ali que possa influenciar uma dominância. Ah, claro, claro. É, mano, Não dá certo. agora pra fechar, Thalita, pra fechar com chave de ouro, né? Fazer uma pergunta pra Thalita, já que fiz quase a maioria tudo pro Pedro. Thalita, qual o papel da educação e do conhecimento, tanto antropológico quanto geopolítico, para mitigar a ascensão desses movimentos no futuro? O papel é decontextualizar e desmitificar o essencialismo. A educação deve revelar que a traição, entre aspas, não é algo fixo ou imutável, mas sim um organismo vivo, moldado pelas essências históricas e pelas necessidades sociais. Então, compreender essa fluidez é fundamental para desmontar discursos que utilizam a ideia de uma origem pura ou de uma verdade eterna, como forma de justificar a exclusão do autoritarismo, né? O Claro, conhecimento é claro, muito eficaz para restaurar o pluralismo. claro. Uma reflexão poderosa, né? E necessária para os tempos atuais. Bueno, eu tenho a agradecer muito a Thalita Siqueira e o Pedro Coelho por fazerem parte, né, desse Pod News sobre o fundamentalismo. Agradeço. Eu que agradeço. Foi muito interessante participar disso, falar de assunto tão sério e que, querendo ou não, muito atual, independente do ano, né? Claro, e Foi muito, necessário, né? muito bom. Eu queria agradecer também a vocês dois pela presença de vocês, terem tirado um tempo na agenda de vocês, que provavelmente não é vazia, é cheia, Deve provavelmente. estar bem cheia. A minha Mas não tá tanto, não se preocupem. eu queria agradecer em meu nome, o nome do meu colega Gonçalo. E para vocês ouvintes, né, nossos espectadores, esperamos que tenham gostado do assunto que trouxemos aqui, escolhido por vocês, e esperamos ter plantado a semente da reflexão, vamos falar assim, da aliagem entre a fé genuína e o fantástico que busca o poder e complexa, alguma coisa assim.
pelo o que pesquisamos, pelo que trouxemos aqui, mas compreendê-la, né, que é o primeiro, mais importante, o passo para a tolerância e a defesa da nossa democracia. Claro. E também, ouvintes, continuem acompanhando o Pod News. Na nossa próxima semana, vamos trazer mais algum tema escolhido por vocês e mais convidados também para falar sobre. Bueno, eu agradeço muito a todos e voltamos em breve. Até lá! Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela presença de vocês.